Fala guardiões, beleza? Eu sou o Carlos e sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre um dos mamodos mais queridos da série, que é o Kanchome. Eu sei que eu prometi um vídeo falando sobre o Raido, mas eu acabei de reler o mangá de novo e fiquei com muita vontade de falar sobre o Kanchome. E também vou falar nesse vídeo como o seu livro foi queimado. E não se preocupe que eu também vou trazer falando como o livro do Magon e do Tio foi queimado, tá? E também um vídeo falando sobre como o Gash se tornou rei e do tão famoso Clear Note. Não se preocupe que eu ainda trago esses vídeos no canal. Mas antes de começar, quem não é inscrito se inscreve no canal e deixa o seu like que ajuda bastante, beleza? Então, bora lá! Kanchome, assim como o Zet, ele é um mamodo da tribo humanoide. Sobre isso de tribo, no vídeo anterior que eu falei sobre o Reikon, eu tinha falado que os mamodos eram divididos em raças. Mas em um dos capítulos do mangá, em um flashback do Magon, sua mãe falava sobre tribo dos cavalos. E também em outro capítulo eu vi que um dragão, um mamodo dragão, estava falando da tribo dos dragões. Ele também falou da tribo dos florais, que eu acho que são aqueles mamodos que são parecidos com plantas. Então assim deu a deduzir que eles são divididos em tribos, a tribos das suas raças. Tem a tribo dos cavalos, que somente existem os cavalos lá nessa tribo, que tem o Magon e o Garúdio. Para quem não conhece, Garúdio é aquele outro cavalinho preto que tem poder de gelo. E assim a tribo dos dragões, que lá vivem todos os dragões do mundo mamodo, e dos humanoides é o Kanchome, Gash, Tio, Reikomo, Hyde, Zenyo, assim vai de tribo para tribo. Talvez depois eu faça um vídeo falando sobre isso, dê uma pesquisada mais a fundo sobre esse tema. Uma das coisas que o diferencia das outras crianças é a sua boca de pato, sendo que no mangá todos o chamam de pato esquisito ou boca de pato. Usando um penteado esquisito e um pijama que tem um segredo nele, que o segredo é que nesse pijama do Kanchome tem um bolso infinito. Esse bolso contém vários doces que ele pode tirar quando ele quiser comer, na hora que ele quiser, quando ele está com medo, angustiado, e isso é sua habilidade natural como mamodo. A habilidade natural como mamodo, um exemplo é o Victorin, que consegue descolar sua cabeça do corpo. Muitos mamodos têm a habilidade natural. Outro exemplo, o Zophize, que consegue mudar o coração e a mente das pessoas. Ele mesmo fala isso no anime e no mangá, que esse bolso dele, entre aspas, é infinito, que ele consegue tirar quantos doces ele quiser de lá. Nanda? お菓子食べていい？ああ。ありがとう僕のポケットは自慢のポケットさ。飴もチョコレートも入ってていつも僕を元気にしてくれる。欲しいかい？あげないよ。こいつは何なんだろう。なあ。 Mas também os doces é sua fraqueza, mostrando assim que no anime muitas vezes ele foi enganado por cesta de doces, sendo sequestrado, e depois o Folcore teve que ir atrás dele. やっとミラノに帰れるんだ。あれ、あんなところにお菓子が落ちてるぞ。もったいないな。よっと。あれ？船が。うわ！バカ！そっちの船じゃないよ！ A sua personalidade tende a ser muito infantil, muitas vezes chora por qualquer coisa ou então para conseguir o que ele quer. Mas o pior de tudo é que ele é muito medroso, tem medo de tudo e de todos, de qualquer mamodo que apareça, ele tem medo. E no jogo Zet Bell Mamodo Fury, na galeria, é confirmado que Kanchome tem a faixa etária de 6 a 7 anos de idade. Apesar que no mangá e no anime nunca foi confirmada a idade de nenhum deles. Somente com o decorrer do anime, você vai ver Kanchome se transformando, mudando a sua personalidade, sendo um mamodo mais forte e sendo mais corajoso. E ele também é muito inteligente, sendo um dos primeiros a descobrir que a Torre Faldo era um mamodo gigante.
E também mostrando para todos que ele é um dos mamodos mais fortes da série, com um dos poderes mais apelão de todos. A cor do seu livro é amarelo e os seus poderes são baseados em transformação e ilusão, assim como se fosse um genjutsu. Agora vamos conhecer o seu parceiro e guardião, muito conhecido por todos, até mesmo por quem nunca assistiu Zatch Bell, que é o Parkour Folcore. Ele é muito famoso por ser cantor e também ator de filme. A sua origem é Itália-Milão, assim provando mais que Kanchome surgiu na Itália. No jogo Zatch Bell Modo Fury é revelado na galeria que ele tem 23 anos. Ele normalmente passa seu tempo em turnê pelo mundo, dando shows e conhecendo suas fãs, especialmente as mulheres. Ele é muito mulherengo ao ponto de deixar o Kanchome sozinho em um canto e ir atrás das mulheres. Ele também ficou muito famoso pelas duas canções do anime, que é a Shishi wo Moge e a Muteki Folcore, também conhecida como o Invencível Folcore. 父をもげパルコ・フォルゴレ仕方ないな踊ってあげるよパルコ・フォルゴーレチチチをパイボインボインチチチチをパイボインボインもげもげもげUma coisa que também deu pra perceber, inclusive no anime, que nas batalhas ele sempre sai mais ferido do que o Kanchome, ao ponto de desmaiar, mas sempre ser revivido quando o Kanchome canta a música O Invencível Folcore. Quem aí lembra dessa música? お前たち、フォルゴレを舐めてるな。よし、教えてやろう。フォルゴレが無敵の戦士ということ鉄のフォルゴレ、無敵フォルゴレ。鉄のフォルゴレ無敵フォルゴレどうだよ、驚いたかい。無敵の英雄、それがパルコ・フォルゴレさ負ける Mas, lá pelo finalzinho dos capítulos do mangá, é revelado de onde vem essa força de espírito e de corpo do Folcore. Quando ele era jovem, ele era muito rebelde, ao ponto de odiar todo mundo. Ele se inspirava muito em leão, sim, o animal leão. Era uma pessoa muito forte e que ele passaria por cima de todo mundo, podia ser uma pessoa boa ou ruim, ao ponto de até mesmo ser expulso de casa pelos seus pais. Até um dia, andando na rua, ele vagando sem ninguém, sem rumo, sem nada, ele viu em uma imagem na televisão de um pássaro em pé em cima na boca de um hipopótamo, vários pássaros na boca de um hipopótamo. Ao ver essa imagem, ele começou a se inspirar em um hipopótamo, assim fazendo com que ele escolhesse o seu caminho que o levaria para o seu estrelado. E ele mesmo fala que até o dia que ele conheceu o Kanchome, ele ainda carregava essas cicatrizes do seu passado, mas o Kanchome o ajudou a esquecer tudo isso, mostrando assim que ele, até mesmo pessoal, outros guardiões que eu mencionar aqui, eu vou falar que eles são muito apegados aos seus mamodos. Eles são muito como se fosse pai e filho. E sempre que eles vão se despedir, é aquele chororô de Zatch Bell conhecido, né? Um dos pontos positivos do Makoto, o criador de Zatch Bell, é que ele foca em todos os personagens. Sério, ele foca até mesmo nos inimigos. O que eu tô querendo dizer é que ele sempre ali foca dar um capítulo, dar uma página para uns personagens, mostrar sua história, mostrar tudo sobre eles. Mas o seu ponto negativo é que ele só deixou para focar no Kanchome e no Folcore. Como eu disse, só foi mostrado esse passado do Folcore já nos finais da série, um dos últimos capítulos. Foi mostrar quando ele era mais jovem, ter esse flashback.
Então, ele só deixou pra focar neles dois já no final. Quando o Kanchomi ganha seus poderes, os seus poderes mais fortes, é praticamente quase na mesma hora que ele tem seu livro queimado. Eu sei que isso é um spoiler, mas eu acho que não é tão relevante assim, porque realmente quem for ler vai ver isso, e eu fiquei muito chateado. Uma coisa que eu nunca percebi, só percebi agora depois que eu reli o mangá, é que ele sempre focou só no Zet, no Magon e na Chio. Sempre eles três juntos, sempre ali os três amigos inseparáveis. O Kanchomi, ele é amigo deles, mas sempre andou ali um pouco separado, então pelo fato dele não ter muita magia para poder ajudar eles, então ele sempre não era muito incluído. Até mesmo tem mais episódios da Chio com o Zet com o Magon do que eles com o Kanchomi. Você pode ver que nos episódios do Kanchomi é sempre aqueles que ele se perde, fica sozinho, e então ele não focava nele. E isso demonstrava para todo mundo que Kanchomi era muito fraco. Acho que é por isso que até hoje existe os jogos que existem, ele é bem fraco, né? Mas apesar que tem uns jogos do PS2 que ele tem muitos poderes bons. Voltando para a história, a única coisa que eu não gostei foi isso, que ele só deixou para focar neles e demonstrar o potencial já no final, e você não poder mais ver assim o Kanchomi em ação com os poderes tão fortes que ele recebeu. Agora vamos para a parte mais importante, que é para falar sobre os seus novos poderes, mas eu vou começar pelo primeiro e assim indo em ordem. A sua primeira magia é o Poruk, no Japão, Poruku. Gente, eu não sei pronunciar certo essas palavras, se eu falar errado, me perdoe. Esse feitiço, eu transformo o Kanchomi em qualquer coisa que ele quiser. Ele pode virar uma pessoa ou então um objeto. É até mostrado já no anime e no mangá, que ele pode virar canhão, virar ventilador, avião de papel, pipa, muro, qualquer coisa. Mas esse poder é muito útil, que o Kyo sempre foi auxiliando ele para se transformar em muros, para poder proteger os amigos dele. Ele até mesmo em um dos episódios, ele vira um Kanchomi bem grande, com um chifre assim, parecendo um touro, mas só que mesmo assim ainda é fraco. Ele não consegue lutar nessa forma, mas esse poder é muito útil para o Kanchomi, que é o poder de transformação dele, um dos principais. O seu segundo feitiço é o Goporuku, que faz com que ele fique bem pequenininho. Esse também é um dos seus poderes mais úteis que ele tem, que ele usa para queimar o livro dos seus inimigos. Ele fica tão pequeno que o guardião do inimigo não consegue ver ele subindo em cima dele e queimando o seu livro com fósforos, né? Ele sempre sai correndo ali com um fósforozinho na mão, que nem no jogo. E esse poder ele usa para fugir ou então para queimar o livro de outra pessoa. Não é um poder tão forte que você diga, nossa, mas é útil para ele. O seu terceiro feitiço é o Jikaporuku, que faz com que ele crie uma ilusão dele. Não é uma ilusão, é um holograma bem grande da imagem dele. Fica parecendo como se fosse um Kanchomi gigante. Até mesmo ele foi enganado por esse próprio poder dele. Ele achou que ele estava gigante, mas depois ele viu que era só um holograma. Esse poder também é bem útil e é usado como se fosse um escudo, porque quando ele usa essa magia, os inimigos começam a acertar ela, mas
não acontece nada pelo fato de ele ser um holograma. Mas depois que os inimigos percebem isso, eles vê o verdadeiro Kanchome lá embaixo, só fazendo umas marmotas, uns mungangos, para assustar eles. É um poder que eu não acho muito bom, mas o Kyo sempre auxiliou ele a usar esse poder para o guardião do inimigo gastar todo o seu poder do coração acertando o holograma. O seu quarto feitiço é um dos mais fortes, que é o Jima Poruku, que foi visto no capítulo 193 e no episódio 128, que foi aí que o Kanchome começou a mudar sua personalidade para um Mamoru mais forte e mais corajoso. Esse feitiço dele faz com que ele crie clones dele, mas não é ilusão e nem mesmo hologramas. São realmente Kanchomes de verdade que conseguem ser muito forte e muito rápido ao ponto de derrotar feitiços da classe de Hyuga e Gigano. É um poder muito forte mesmo, ele derrotou vários Mamoru's com essa magia. É como se fosse vários Kanchome usando o Hausaruki do Zet, entendeu? São muito fortes. Até mesmo num jogo de PS2, o especial dele é o Jima Poruku, que ele cria vários clones e ele destrói tudo na fase toda. Foi daí que ele começou a ficar bem apelão. Agora vamos para seu quinto feitiço, que é um dos mais fortes, que foi liberado pelo do Fox, eu acho que é assim, do Ford, o guardião do Zeno, que fez com que o Kanchome e os outros Mamoru's, o Tio e o Magon, liberassem feitiços muito fortes para conseguirem derrotar o Clear Note. Essa magia se chama Fou Suppu Poruku. Ela faz com que o Kanchome faça um selo de mão, como se fosse usar um jutsu, e ela vai eliminar a magia dos oponentes. Ela vai mandar um comando direto para o cérebro do oponente quando o Kanchome fizer o selo de mão. Quando ele fizer esse selo, ela vai lançar uma luz e um som que vai consumir a mente do oponente. Não importa somente se for a luz ou o som, mas se um deles dois chegar ao guardião ou até do Mamoru, os dois, né? Ela vai fazer com que eles recebam um comando direto no cérebro para parar a magia e parar o poder do coração. Então, querendo dizer que o oponente ele mesmo vai acabar com a magia dele. Um exemplo, tá o Kyo e o Zed, ele vai usar o Balzakeruga. Se o Kanchome usar essa magia, ela vai fazer com que essa luz e esse som chegue até o cérebro do Kyo e o do Gesh, fazendo com que eles dois parem a magia por conta própria, mas no parecer deles vai ser o Kanchome que vai estar parando essa magia. Eles mesmos vão estar bloqueando ela. É realmente uma magia muito apelona e que seria muito legal ver ela no anime e nos jogos. Agora vamos falar do seu sexto feitiço, que é o Miriararu Poruku. Esse feitiço faz com que o Kanchome consiga copiar qualquer magia que ele vê em ação, qualquer magia que ele visualizar. Se ele visualizar um Balzakeruga, ele vai conseguir usar um Balzakeruga. Mas como é que funciona? Quando ele usar esse poder, ele vai soltar uma bola de gás concentrada, e essa bola de gás vai tomar a forma do poder do seu inimigo. E quando ela entrar em contato com o inimigo, ela vai direto para o cérebro, atravessando os nervos e dando um sentimento de dor e de contato para ele. Ela consegue mudar essa realidade na cabeça do oponente, mas só que ela só funciona com as magias respectivas de cada Mamoru. Se o Zet usar o Zakeru, o Kanchome vai poder copiar o Zakeru, mas ele não vai poder usar esse Zakeru no Brago, porque essa magia não é do Brago.
É como se o Brago não conhecesse essa magia, ele só conhece as suas próprias magias, o efeito delas. Outro exemplo, se o Zete usar o Zakeru, o Zete sabe muito bem que o Zake dá um grande choque no inimigo. Então é por isso que o seu cérebro já tem essa consciência e esse conhecimento do seu poder. Então se ele usar essa magia no Gash, o Gash vai receber o comando de eletricidade no seu corpo. Espero que vocês consigam me entender o que eu estou querendo dizer. Outro exemplo, ele vai usar o Gravirei no Brago. O Brago vai receber o dano de Gravirei por fato de ele já conhecer que o corpo dele vai ser esmagado pela força de gravidade. É uma magia bem complicada de explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido, e ela também é muito apelona. Então, dando um bem mais resumo do que isso, ele só pode usar a magia nos seus respectivos donos, não pode usar a magia em outro Mamodo, a não ser que a magia seja dele mesmo. Agora vamos para o seu último feitiço e o mais poderoso de todos, que é o sexto, que é o Shinporuku, que ele consegue criar uma ilusão do campo de batalha todo, como se ele fizesse um genjutsu do Itachi. Ele bota uma ilusão no seu inimigo e nessa ilusão ele pode mudar a realidade do campo, de batalha onde ele está, ele pode se transformar no que ele quiser. Tudo que ele quiser transformar ali, naquele momento ele pode transformar com essa ilusão. Ela é uma magia de ilusão, realmente ela muda todo o ambiente e ela também se difere da magia de hipnotismo, onde o oponente não pode voltar às coisas como eram antes, mesmo ele fechando os olhos ou ele tampando o ouvido, ele não vai conseguir sair dessa hipnose, dessa ilusão do Kanchome, pelo fato dela ser muito forte. E nessa sua realidade, a sua habilidade de transformação fica muito poderosa. Se ele quiser ter punhos de fogo, ele quiser transformar a mão dele numa boca para comer a magia dos inimigos, ou então se transformar num leão, como ele faz no mangá, ele se transforma num leão gigante, ele começa a destruir os inimigos e mesmo ele se transformando, mesmo como eu falei, mesmo o inimigo tampando o ouvido ou fechando os olhos, se o Kanchome tocar eles com esse corpo deles transformado, tocar a parte do corpo deles, mesmo assim vai ser enviado o comando diretamente para o cérebro do inimigo e ele vai receber o dano, mas esse dano só é na mente deles. Isso que é o ponto forte do poder. Quanto mais a mente do inimigo é afetada, mais ela entra em colapso, ao ponto de matar o inimigo, como se a pessoa ficasse doida até o ponto do cérebro não aguentar mais e dar um curto-circuito e ela morrer. É basicamente isso. No mangá, ele luta contra um Mamodo lá, o Gorm, e a guardiã dele, ele fere tanto eles, nossa, é muito foda ver o Kanchome usando esses poderes, que ele vira um bicho gigante, ataca eles com um choque, fogo, corta eles com as lâminas. Então, se ele continuasse usando esses poderes neles, a mente deles não ia aguentar de tanta pressão e eles iam acabar morrendo. Até que o Folcore se mexe no meio e impede isso, né? Foi como eu falei do ponto negativo do Makoto, que esse foi o ponto negativo, que quando o Kanchome já estava ganhando a batalha, o Folcore viu que ele estava muito insano, estava surtando com tanto poder, então ele já estava praticamente matando os inimigos e o Folcore não ia deixar ele fazer isso, né? Porque o Kanchome é muito bom, ele sempre foi bom e nunca foi de matar ninguém. E ali mesmo eles param com isso, o Kanchome volta ao normal. E eu vou estar deixando imagens para vocês verem do Kanchome transformado, como ele fica maior até mesmo do que o Balzaqueiro, ele fica muito apelão. Mas depois de toda essa demonstra dos poderes dele, de ser muito massa, muito forte, o livro dele foi queimado, infelizmente. E como o seu livro foi queimado? Na batalha dele contra os Mamodos que eu mencionei, que era o Gorm, o dono do Clear Note, o Vino, chegou e ele deu o comando para o Clear Note atacar o Kanchome e o Papipuro, que estava lá também. Papipuro também foi um dos escolhidos a ser entre um dos 10 Mamodos finalistas para a Batalha do Rei.
Eu achei bem legal o Makoto ter escolhido o Papipuri para ser um dos 10 finalistas, porque também tinha muito outros que ele poderia ter escolhido, mas ele escolheu ele e eu aposto que muita gente deve ter gostado. Então ele soltou um feitiço do Clear Note que soltaram 2 raios gigantes, né? Que como eu já tinha mencionado, o Clear Note tem poder de aniquilação. E para o Folcore e a guardiã do Papyrus não morrer, ele falou que era para eles rebolar o livro bem longe para que eles não morressem. Então eles jogaram o livro para cima, bem longe. Eu achei até meio idiota o Kanchome ter seu livro queimado assim desse jeito, porque ele mandou os poderes dele em direção a ele, eles tinham que rebolar o livro para cima, não ter feito outra coisa. Então o Kanchome falou: "Ah, rebola o livro para bem longe". E nisso os livros foram queimados e eu achei isso muito, muito idiota do Makoto ter feito isso com o Kanchome, do livro dele ser queimado assim e não ser queimado numa batalha justa. Mas eu também acho que é porque se o Kanchome tivesse lutado com o Clear Note pessoalmente, ele teria ganhado a batalha e se tornado o rei no lugar do Zed. E então a gente vê lá a despedida dele do Folcore, e o Folcore fica lá falando umas coisas pra ele, que ele só conseguiu ser quem ele era realmente, esquecer o passado com a ajuda do Kanchome. E ele fala também que vai ficar muito sozinho, que vai ficar solitário, sem ninguém. E basicamente todos que perdem os seus amigos, né, os seus mamodos, eles vão dizer isso, porque eu ainda vou falar sobre o Sumbean e o Magon, e a Megumi e a Tio, e eles vão falar isso pra eles, que vão ficar sozinhos, que vão se sentir solitários, e na mesma hora que ele chega num ponto em que fica muito forte, muito insano, ele até mesmo derrotou o Zet num treinamento dele, que antes dele usar esses poderes nesses mamodos, ele treinou com o Zet e com o Kill, e ele derrotou eles, e o Kanchome ficou muito feliz. "Ah, eu derrotei o Zet". E eles ficaram: "Nossa, a gente perdeu pro Kanchome". Pra vocês verem o tão forte como ele ficou por causa desses poderes que ele liberou, né? Então, é isso, pessoal. Eu acho que eu já falei demais. O vídeo já deve estar enorme. E então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido a minha explicação dos poderes e também de como o livro dele foi queimado. E eu espero que vocês se inscrevam no canal para quem não é inscrito e deixe o like para quem gostou do vídeo, beleza? Então, até a próxima análise de Momodo. Valeu, até mais. Fui.